Olá, galera do sétimo ano de todo o Brasil. O Tio Leonardo disse que ia voltar e voltou. Trouxe aqui algumas questões sobre o capítulo 12, sobre a região norte, para resolver com vocês, queridos alunos, para que vocês fiquem cada vez mais afinados com o conteúdo, beleza? Caso você vá fazer uma provinha, daqui a alguns anos aí tem o Enem, quando cair uma questão sobre esse assunto, você vai estar, lembrando aí bem direitinho do conteúdo, com certeza. Tem dificuldade não, beleza? Pessoal, vamos lá. Eu vou ampliar aqui a tela, tá bom? E nós vamos responder aqui algumas perguntas sobre a região norte do Brasil, beleza? Então vamos lá. Primeira questãozinha aqui, ó. Essa rodovia beneficiou o desenvolvimento de algumas cidades no interior do Pará. Antes dela, cidades como Marabá, Altamira, Itaituba eram pequenos núcleos às margens dos rios Tocantins, Xingu e Tapajós, respectivamente. Algumas cidades como Santarém tiveram um desenvolvimento bastante intenso. Cite o nome dessa rodovia em questão. Pessoal, nós estamos falando aqui sobre a Transamazônica, beleza? Rodoviazinha que foi criada, né, iniciada aí o seu projeto no período da ditadura civil-militar aqui no Brasil, e ela promoveu o crescimento de muitas regiões, de muitos espaços, de pequenos núcleos de povoamento. Foi promovido aí o crescimento assim, grandioso do comércio nessas regiões, já que a rodovia facilita o fluxo de pessoas e principalmente de mercadorias. Beleza? Vamos aqui para outra questão. Ó. A floresta amazônica é densa, fato que proporciona uma difícil entrada humana no seu território. Vamos lá, o que é densa, professor? O que é uma floresta densa? As árvores, elas estão muito próximas umas das outras. As folhas são grandes e largas. O nome disso são folhas latifoliadas na geografia. Isso faz, pessoal, desculpa, com que essas folhagens impeçam que a luminosidade solar atinja o solo. Continuando aqui a questão, ó. Esse foi um dos fatores que dificultou o início da ocupação portuguesa no período colonial. O primeiro produto, desculpa, que despertou o interesse dos portugueses nesse período foi mineração? Não. A mineração, ela veio já no século, meados do século XX. A seringueira? Não, seringueira também não. Seringueira, pessoal, ela já foi ali no final do século XIX, pegando o início do século XX. A industrialização também foi uma coisa muito recente. Como o enunciado da questão contextualiza falando do período colonial, a única, o único aspecto econômico que se enquadra nesse processo aí, do período colonial, são as drogas do sertão. Mas, tio Leonan, eu estou vendo ali mineração. Mineração fez parte da economia brasileira no período colonial. Fez lá nas Minas Gerais. Na região norte, não. Na região norte, o processo de mineração ele só começou em meados do século XX, beleza? Então, aqui nós temos as drogas do sertão, né? Cacau, gengibre, canela, pimenta, né? Uma série de especiarias que estimulou, né, a entrada do português no território, porque eram produtos bem valiosos no mercado internacional durante o período colonial. Beleza? Na próxima questão, nós temos aqui o seguinte, ó. A produção de borracha na floresta amazônica
provocou muitas mudanças sociais nesse espaço durante o processo efetivo do povoamento. Sobre as relações que envolveram esse processo de ocupação nos seringais, leia as frases abaixo e marque V para o que for verdadeiro e F para o que for falso. Então vamos lá, pessoal. Só recapitulando, esse processo de exploração dos seringais, certo? O látex passou a ter um valor muito grande no mercado internacional. A princípio, só tinha aqui no Brasil, devido à presença de uma árvore chamada seringueira. Isso estimulou a economia da região, fez com que nordestinos migrassem, fugindo da seca, lá no sertão do Nordeste, para a floresta amazônica, explorar o látex, porém eles foram totalmente subservientes. Eles foram condicionados a uma situação de precariedade nas fazendas, né, dos seringalistas, que eram os donos dos seringais. E isso também criou, pessoal, na região norte, a presença de ricos seringalistas, costumes aristocráticos, como eu expliquei para vocês. Os filhos deles iam estudar fora, geralmente na Europa, e quando voltavam para cá, vinham com outra cultura, querendo agregar mais valor aqui à região norte do Brasil. Beleza? Agregar valor que eu falo é a construção de um teatro, né, de um museu, coisas que eles ficaram acostumados durante os anos que estudaram na Europa a ver cotidianamente. Beleza? Então, primeiro item aqui. Com a abundância de seringueiras na floresta, a região atraiu muitos imigrantes, principalmente de São Paulo. Falso, pessoal. Foi principalmente do Nordeste brasileiro, mais especificamente do Ceará. Beleza? Segundo item, o pagamento que os trabalhadores recebiam nos seringais era insuficiente para o sustento básico de sua família. Exatamente, pessoal, o item aí é verdadeiro, beleza? Os pagamentos que os seringueiros recebiam não davam nem para pagar suas dívidas. Por isso que eles criaram ali uma relação de subserviência com os seringalistas. Beleza? Terceiro item. Chegando nos seringais, os imigrantes encontraram possibilidades de crescimento com o trabalho e melhores condições de vida. Falso também, pessoal. Nada de melhor condição de vida, nada de possibilidade de crescimento, certo? As pessoas saíram de uma situação de seca, fome e miséria para uma situação de semi-escravidão. Quarto item. Enquanto os trabalhadores dos seringais viviam endividados, os ricos seringalistas adquiriam costumes aristocráticos. Verdadeiro também aí, viu, pessoal? Verdadeiro, ó. Pode marcar verdadeiro aí nesse item, que ele está correto. Beleza? Os trabalhadores dos seringais, vamos imaginar, o cara gastava, vamos dizer aqui, pegar uma moeda atual, da época, contos de réis. O cara recebia 100 contos de réis, ele gastava 300 contos de réis, porque ele pagava o aluguel da casinha dele, que era no terreno do seringalista, ele pagava pela comida, o valor da comida era superfaturado, já para criar propositalmente ali uma situação de servidão, certo? Devido ao endividamento. Desculpa, ok? O próximo item. A borracha tornou-se fonte de riqueza para os moradores das capitais do Pará e do Amazonas, promovendo uma nova etapa no desenvolvimento urbano.
verdadeiro também, viu, pessoal? A borracha, ela foi uma grande fonte de riqueza para muitas pessoas ali, né, no Pará e no estado do Amazonas, beleza? Promovendo ali o desenvolvimento urbano, principalmente por intermédio do comércio, ok? Próxima questão. A região norte do Brasil é a maior do país em extensão territorial, ocupando 45% do território nacional. Porém, o norte abriga a segunda menor população de todas as regiões, com cerca de 16 milhões de habitantes, o que equivale a 8% da população brasileira. Cite duas causas que fazem essa região ser a menos habitada. Pessoal, primeiro, o processo colonial. Nós tínhamos o Tratado de Tordesilhas, que fez com que essa região pertencesse à Espanha por um bom tempo, e a economia colonial estava concentrada no litoral do Nordeste, nos primeiros séculos. Então, isso não estimulou tanto a entrada do português na floresta amazônica, certo? E o outro fator é o natural, certo? Relacionado à grande densidade da floresta amazônica, né? Milhares de árvores, certo? Milhares não, desculpa, milhões, bilhões de árvores, muitos rios, certo? Muita chuva, tinha os índios defendendo seu território, a dificuldade de encontrar alimentação, né, na floresta, o português não conhecia, ele teve até que fazer agregações ali com os índios para poder explorar de uma forma mais consciente a Amazônia, né? Porque o índio sabia o que podia comer, o índio sabia onde podia dormir, o índio sabia como navegar, ele tinha todo o mapeamento da região na cabeça. Então, os fatores históricos relacionados ao Tratado de Tordesilhas, relacionado à economia açucareira, que se concentrou no litoral, a mineração do ouro, que se concentrou nas Minas Gerais. Tudo isso fez com que o português não se estimulasse tanto para ir para a região norte. E o fator natural, que é a grande densidade da floresta amazônica. Beleza? Continuando, querido aluno. O início da exploração da Amazônia foi muito demorado. Devido à densidade da vegetação que dificultava o colonizador adentrar ao território. Um dos primeiros itens que incentivou o início da exploração amazônica eram especiarias, que tinham um grande valor comercial na Europa no período colonial brasileiro. Como eram chamadas essas especiarias? Cite um exemplo. Vamos lá. Você que está aí na sua casa, que já estudou esse assunto, na sua casa ou na sua escola, diga aqui para o tio Leonan, que está aqui pelo SAS, qual era o nome dessas especiarias? Diga aí, por favor. Isso, galera, drogas do sertão. Exatamente, drogas do sertão, tá bom? Cite um exemplo: baunilha, cravo, gengibre, canela, e muitos outros. Beleza? Pessoal, próxima questãozinha, bem facinho, ó. A exploração dos seringais da Amazônia para a extração de borracha foi muito intensa após o advento da indústria automobilística. Quais os fatores que provocaram a migração de nordestinos para trabalhar nos seringais na Amazônia? Meus queridos, nós podemos destacar aí dois momentos. Primeiro, existia a necessidade de mão de obra na Amazônia, e devido a essa necessidade partiu o convite, né, o chamado para os nordestinos. Porém,
visando outro ponto, que é o lado do nordestino. Eles estavam vivendo um período de seca no sertão, onde não tinha água, não tinha comida, quem tinha uma vaquinha morreu, né? A vaquinha morreu, quem tinha um roçado com algum cultivo não dava nada porque não tinha água, e diante dessa necessidade de fome, né, e sede, muitas pessoas foram para a região norte, né, aceitando essa oferta de emprego, essa pseudo possibilidade de crescer economicamente por lá. Tá bom? Próxima questão. A abertura de estradas ligando o norte do Brasil com outras regiões foi de extrema importância para o deslocamento de pessoas e produtos, incentivando o crescimento econômico da região. Porém, alguns questionamentos envolviam a construção dessas estradas. Explique por que essa abertura de estradas foi alvo de polêmicas. Vamos lá, pessoal. Eu vou ligar a cidade A à cidade B. O caminho mais rápido seria uma linha reta, certo? O que eu vou fazer? Nessa linha reta tinha uma reserva indígena. Então, a estrada não contornava essa reserva. Ela passava por dentro. O índio, com o seu território, seus costumes, né, com sua autonomia, ele ficou relegado a um segundo e terceiro plano. No período dessa abertura de estradas, principalmente de 1964 em diante, com a ditadura militar, o índio não tinha privilégio nenhum. Pelo contrário, o índio ele era tratado a um terceiro, quarto, quinto plano de ser, certo? Em nome da economia, nós não vamos respeitar essa cultura, o que aconteceu aqui, tá certo? Então, essa abertura de estradas, ela atingiu reservas indígenas, ela acelerou o processo de desmatamento, porque a retirada de madeira era transportada com mais facilidade, devido aos caminhões que podiam circular nas estradas. Foram criadas agrovilas, que viraram depois grandes fazendas, ocupando aí, né, a região norte, e para isso, para poder plantar na região norte, tem que desmatar. Então, todas essas estradas foram alvos de polêmicas por conta disso. Beleza? A região norte teve um crescimento urbano posterior a muitos espaços do restante do território brasileiro. Com relação a esse assunto, qual o objetivo da Zona Franca de Manaus? Pessoal, a Zona Franca de Manaus é um polo industrial que quer agregar, além de indústrias, comércio, pessoas, desenvolvimento econômico na região norte do Brasil. Beleza? Meus queridos, Tio Lonan fica por aqui. Beijo no coração de vocês. Tudo de bom e até a próxima. Tchau.